Vamos lá. O estudo de hoje tem o seguinte título, dá uma olhadinha para sua telinha: O Milênio, tá? Nós já estudamos uma série de eventos, uma série de profecias bíblicas que apontam para a volta de Cristo e já estudamos a volta de Cristo com riqueza de detalhes, né? Como Jesus voltará nas nuvens, haverá anjos, virão com ele, haverá som de trombetas, ressurreição de mortos. Mas tem uma pergunta que eu não fiz de propósito para deixar para essa reta final. O que acontece após a volta de Cristo? Já parou para pensar nisso? Depois que Jesus voltar, o que vai acontecer? Então, esse é o assunto do nosso estudo. Então vamos lá. Na volta de Jesus, eu quero que você pense, olhe um pouquinho para frente, eu acredito que esse evento logo vai acontecer, se tudo se Deus quiser, né? Pode ser na nossa geração, na nossa época. Então, o que vai acontecer na volta de Jesus? O que acontecerá com aqueles que morreram em Cristo? Então, a pergunta é a seguinte: quando Jesus volta, haverá um grupo de pessoas vivas e haverá também um grupo de pessoas que eram fiéis, mas que estarão mortas. O que vai acontecer com elas? A resposta está em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia lá, no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Nós já lemos esse texto quando estudamos sobre a volta de Cristo, quando estudamos sobre a ressurreição dos mortos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Está lá no Novo Testamento, né? Se você passar, vai passar pelos evangelhos e vai seguindo ali Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Gálatas, e logo vai chegar. Tessalonicenses é um livro pequenininho, tem 1 Tessalonicenses e também 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Deixa eu ver vocês. Será que se todos encontraram? Temos algum voluntário para a leitura? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Alguém poderia ler? Eu posso ler? Pode, Camila. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombetas, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muito bem, Camila. Muito obrigado. Olha o que esse texto diz. Jesus volta, toca a trombeta, tá? Estou resumindo. E então, os mortos em Cristo, o que quer dizer isso? Aqueles que morreram crendo em Cristo, crendo na salvação em Cristo, tá bom? Eles ressuscitam, diz o texto. E depois, nós, os que estivermos vivos, que também seremos salvos, somos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor aonde? Nas nuvens. Se você se recorda, quando nós estudamos sobre a volta de Cristo, Jesus não toca no chão novamente. Ele vem nas nuvens e nós é que nos encontramos com ele nas nuvens. Então, aqueles que estavam mortos ressuscitam. Essa informação é importante para o estudo de hoje. Os mortos, então, que creram, que morreram crendo no Evangelho. Os mortos de todas as épocas, tá bom? Aqueles que morreram há 100 anos atrás, 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, crendo no Evangelho, ressuscitam e se juntam conosco e nos encontramos com o Senhor nos ares. Agora, tem mais uma perguntinha. O que acontece então com os ímpios que estiverem vivos? Já vimos que os salvos, tanto os que estiverem vivos quanto os que ressuscitam, vão para o céu. Mas os que não serão salvos, o que vai acontecer com eles? Segunda Tessalonicenses, só virar 2 páginas que já vai chegar. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, vai falar o que vai acontecer com os ímpios, tá bom? Na volta de Jesus. Só esperar um pouquinho para você virar aí, só virar 2 ou 3 páginas já vai chegar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8.
Vou pedir para a Camila ler para nós. Pode ser, Camila? De novo? Pode sim. Posso ler? Pode. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca a e, aniquilará pelo esplendor da sua Sim. pelo esplendor da Sim. sua vinda. Muito bem, Camila. Olha então. Será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, os ímpios, na volta de Cristo, os que estiverem vivos, morrem, certo? Nós até lemos, quando estudamos a volta de Cristo, um texto do Apocalipse, que os ímpios chegam a pedir a morte, porque, né, ao verem Jesus voltando, e como eles não são transformados, vai ser uma cena muito bonita para os salvos, mas uma cena muito difícil, horrível para os que não serão salvos, por isso eles morrem, certo? Então, acontece da morte dos ímpios, ressurreição dos justos. Agora, haverá ressurreição dos ímpios também? Então, deixa eu melhorar um pouquinho essa pergunta e deixar um panorama assim bem claro para todos. Jesus voltou. Temos o grupo dos salvos, que foi para o céu, tá? E aqui na terra ficaram os ímpios mortos, os ímpios que já estavam mortos, e aqueles que estavam vivos e morreram na volta de Cristo, ímpios todos, então, mortos na terra. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre a ressurreição dos ímpios? Dá uma olhadinha lá no livro de Atos, é pro ladinho esquerdo, capítulo 24, verso 15. Vimos muito claramente que os salvos ressuscitam no dia da volta de Cristo. Então, se por acaso nós ou algum parente nosso vier a falecer antes da volta de Cristo, nós temos que ter a certeza, a segurança de que Jesus vai ressuscitá-lo quando Jesus voltar. A Bíblia diz, é claro que nós vamos ficar tristes, mas a Bíblia diz que nós não podemos ser como os que não creem, né? Nós temos que acreditar que eles vão ressuscitar. Isso deve nos confortar. E vamos nos reencontrar com eles. Agora, os ímpios que ficaram mortos, vão ressuscitar em algum momento? Dá uma olhadinha em Atos capítulo 24, verso 15. Temos algum voluntário para leitura? Atos capítulo 24, versículo 15. Quem gostaria de ler? Temos mais algum corajoso ou corajosa? Ô, Ana, eu falei corajosa, Ana já É pode ler, comigo Ana, mesmo. por favor. É isso aí. Capítulo 24 de Atos, no versículo 15. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Olha só, muito bem, muito obrigado, Ana. A minha versão fala assim, ó: haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então agora eu faço a pergunta: os salvos ressuscitam, os justos, né? Ressuscitam na volta de Cristo. Já vimos que os ímpios não ressuscitam. Então quando os ímpios vão ressuscitar? Percebe? É disso que nós vamos falar agora. Então, voltemos para o assunto que vocês vão perceber. Quando será esta ressurreição dos ímpios? E ímpios são aqueles que não aceitaram Jesus, que não serão salvos. Então, quando os ímpios irão ressuscitar? Vamos lá para Apocalipse capítulo 20, que hoje nós vamos estudar com bastante detalhes este capítulo do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Vimos que quando Jesus volta, uma parte dos mortos, que são os salvos, eles ressuscitam. A outra parte, que são os perdidos, não ressuscitam na volta de Cristo, mas haverá um momento em que eles vão ressuscitar. E nós vamos perceber agora. Ana, leia para nós, por favor, de novo, pode ser? Só abre o áudio, fazendo um favor. Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Os outros mortos não tornarão a viver até que os 1000 anos terminaram. Olha Essa é a só. primeira ressurreição. Muito bem, Ana. Eu vou ler a minha versão, é muito parecida com a da Ana. Os restantes dos mortos não reviveram
até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual o restante dos mortos? Do que está falando? O primeiro grupo ressuscitou na volta de Cristo. O restante, que são os ímpios, ressuscitam somente depois de 1000 anos. Então, observe, esse é o estudo que nós chamamos de milênio, porque os ímpios vão ressuscitar 1000 anos depois da volta de Cristo. Está conseguindo entender? Agora nós vamos ver mais detalhes disso. O Apocalipse capítulo 20 vai dar uma riqueza de detalhes do que vai acontecer após 1000 anos, 1000 anos depois da volta de Cristo. Vai ter a ressurreição dos ímpios e mais alguma série de coisas vão acontecer. Então vamos lá. O que é o milênio, tá? Essa palavra milênio quer dizer 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versos 1 até o 3. Deixa eu ver se eu tenho mais algum voluntário aqui. Tem mais algum voluntário que não leu hoje ainda? E gostaria de ler. A Lúcia está com o dedinho ali. Lúcia, eu estou vendo seu dedinho. Pode abrir o seu áudio, por favor. Lúcia, você vai ler para nós Apocalipse capítulo 20, versos 1 até o 3. Tá, pode ler agora? Pode. Então viu descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou, pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Olha que interessante. Muito obrigado, Lúcia. Fica aí que você vai me ajudar com mais leituras. O verso capítulo 20, verso 1 diz assim, ó: Vi descer do céu o quê? Um anjo. João viu. Ele olhou no futuro e viu um anjo descer do céu. Tinha na mão a chave do abismo. Essa palavra abismo é importante. E uma grande corrente. Então imagine um anjo, uma grande corrente e uma chave. Chave do abismo. Ele segurou quem? O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Na Bíblia, o dragão é Satanás, que é o inimigo de Deus. Então, ele prendeu com essa corrente Satanás. E o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. Olha que interessante, já temos aqui uma coincidência. Satanás fica preso por 1000 anos e os ímpios permanecem mortos por 1000 anos, tá? Essa informação também é importante. O verso 3 diz assim: lançou, né? Satanás foi lançado no abismo, fechou ali, colocou um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações até se completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, mas por pouco tempo. Então, Satanás ele fica preso por 1000 anos, os ímpios ficam mortos por 1000 anos, ressuscitam depois de 1000 anos, e Satanás ele não engana ninguém, diz o texto, nesses 1000 anos. Só depois ele é solto e ele começa a enganar novamente. Vamos ver o que significa tudo isso daqui. Quer ver? Vamos seguir aqui uma sequência. Olha a imagem do anjo, né? Ninguém sabe como é Satanás, né, fisicamente, tá bom? Aqui é só uma ilustração, ele preso aqui na terra. Mas você vai entender que esta prisão dele não é uma prisão realmente assim literal, com corrente acorrentado em um determinado lugar sem poder se locomover. É uma prisão de circunstâncias que vai ficar bem claro para você. Assim que Jesus volta, nós vamos para o céu, salvos todos. Satanás fica na terra. E ele fica aqui por 1000 anos. E pelo período de 1000 anos ele não vai ter ninguém para enganar. É o que diz o texto. Depois de 1000 anos, os ímpios vão ressuscitar. E ele volta a ter alguém para enganar. Essa é a ideia. Mas antes, nesse período de 1000 anos, da volta de Cristo, até Satanás ser solto e ressuscitar os ímpios, como é que a terra vai ficar durante esse período de 1000 anos? Apocalipse 20, verso 1, você se lembra que eu pedi para destacar a palavra abismo. A terra fica como que um abismo. A Bíblia chama ela de um abismo de novo. E quando a terra foi um abismo? Quando ela foi comparada com um abismo? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 1.
Marca a sua Bíblia em Apocalipse 20. Olha, eu passei uma fitinha aqui na minha, porque nós vamos voltar em Apocalipse, tá? Mas agora nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, lá na criação do mundo, tá? Vamos sair lá do futuro, e agora vamos lá para o passado, quando Deus criou a Terra. Nessa época você vai ver a Terra foi chamada de um abismo. Então, eu vou ler para você Gênesis capítulo 1, verso 2. Está assim, ó: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, Abismo. e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha que interessante, como era a terra antes de Deus criá-la, não havia vida, tá? Ela estava escura, sem forma e vazia, e ela é chamada de um abismo. Depois da volta de Cristo, durante o período de 1000 anos, a terra vai voltar a ser como era antes, sem vida, sem forma, vazia, escura, e ela é chamada de um abismo. Mas quem fica aqui nesse período? Satanás. Satanás e seus anjos, nós vamos ver, mas não tendo ninguém para tentar. Olha como vai ficar a terra. O livro de Jeremias descreve a situação da terra nesse período. Jeremias, se você abrir a Bíblia no meio da Bíblia, vai cair em Salmos, você vai passar para o lado direito, bom? E logo vai chegar no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 4. Você abre em 23. Salmos, vai passar por Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai passar por Isaías e vai chegar em Jeremias. Jeremias capítulo 4, versos 23 até o 27. Olha que interessante, você se lembra? O livro do Apocalipse diz que a terra vai voltar a ser um abismo. O livro de Gênesis fala que a terra era um abismo, sem forma e vazia. E olha agora o que diz Jeremias, capítulo 4, versos 23 até o 27. Será que todos acharam, hein? Jeremias? Achou, Camila? E turminha boa. Achei. Vamos lá. Jeremias, eu vou fazer a leitura, pode deixar. Jeremias capítulo 4, versos 23 até o 27. Diz assim: olhei para a terra. Jeremias, Deus mostrou a terra no futuro para ele. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia. Percebeu? É a mesma expressão lá de Gênesis. Para os céus e não tinham luz. Então ele olha para a terra, está sem forma e vazia. Olha para o céu e está sem luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis não havia homem nenhum, e todas as aves do céu tinham desaparecido. Olhei ainda e eis a terra fértil, era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Quantas informações importantes aqui. Ele olha e a terra está sem forma e vazia. Para o céu e não tem luz. Olha para os montes, estão tremendo, ou seja, a terra estava tremendo. E ele olha para onde era uma terra fértil, agora vira um deserto, percebe? Fica sem vida nenhuma o planeta. Ele diz que todas as cidades estavam derrubadas. Sabe o que acontece? Quando Jesus volta, o livro do Apocalipse nos diz que há um grande terremoto. Na volta de Jesus, tudo o que está na superfície da terra vai ser derrubado. Todas essas construções lindas que existem em cima da terra serão derrubadas. Você está acompanhando a construção do Sena Tower? Alguém viu na internet o Sena Tower? Está sendo construído no Brasil o maior prédio residencial do mundo, com mais de 0,5 quilômetro de altura. Onde ele está sendo construído? Em Balneário Camboriú. O lançamento foi esse final de semana. Já tem quase 20% vendido. O apartamento mais barato custa 30 milhões de reais. E o mais caro, 300 milhões de reais. Tá? Toda a obra vai ser vendida por mais de 8 bilhões de reais. Não me pergunta quanto que é isso, que é muito dinheiro, que a gente nem sabe quanto, né?
Mas aqui no Brasil, em Balneário Camboriú, que é chamado aí de a Dubai brasileira. Mas a notícia, meu amigo, é que quando Jesus voltar, tudo que estiver na superfície da terra vai cair. Tá bom? Acabamos de ler. Terra vai ficar sem forma e vazia. Todas as cidades serão derrubadas. Você está se apegando ao que nessa terra? Me fala. Eu gosto da minha casa, você gosta? Mas a minha casa não é mais importante do que o céu, certo? Então, por isso, nós não podemos nos apegar a nada aqui. O mais importante é a nossa fé. Então, vamos lá, vamos continuar. Tem mais um texto ainda de Jeremias, e agora eu quero que você se prepare para ver uma das passagens mais fortes que eu conheço, tá? Que é Jeremias capítulo 20, verso 25, verso 33. Uma passagem que diz como a terra vai ficar após a volta de Cristo, tá? Porque os ímpios vão morrer. E observe essa descrição. Jeremias capítulo 25, estávamos no capítulo de Jeremias, né? 25, verso 33. Jeremias capítulo 25, versículo 33. Está escrito assim. Deixa eu só colocar mudo aqui nos microfones. Pronto. Jeremias capítulo 25, verso 33 diz assim: Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Deixa eu ver vocês. Ver se vocês vão estar com um rostinho de susto. Capítulo 25, verso 33. Eu vou repetir. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Sabe o que quer dizer isso? Na terra inteira haverá pessoa morta. Continua. Não serão pranteados, ninguém vai chorar pelos mortos. Hoje em dia, quando os mortos, né, acontece uma morte, a gente chora, né? Uma tristeza. Mas naquele dia ninguém vai ter ninguém para chorar por eles. Por quê? Sabe por quê? Porque os salvos foram para o céu. E quem ficou na terra tá tudo morto. Certo? Não vai ter ninguém aqui para chorar. Agora continua. Não serão recolhidos, nem sepultados. Os corpos espalhados sobre a terra dos mortos, tá? Serão como um esterco sobre a face da terra. Essa expressão eu acho muito forte, você não acha? Os corpos dos ímpios que não aceitaram a salvação, todos mortos em cima da terra. E é assim que fica a terra durante 1000 anos. Por isso é que Satanás ele fica como que preso aqui. O Apocalipse diz que ele fica preso. Durante esse período de 1000 anos, ele fica aqui isolado, ele e seus anjos, e não tem nenhum ser humano para ele enganar. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, o que ele faz é mentira, é enganar, é seduzir. E nesse período, ele vai ficar aqui nessa prisão de isolamento, pelo período de 1000 anos. Olha o jogo de palavras aqui. Voltemos lá para o Apocalipse capítulo 20. Ele vai deixar bem claro isso para nós. Apocalipse capítulo 20, no versículo 2. Deixa você encontrar. Apocalipse capítulo 20, verso 2 diz assim: Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Né? Olha só, diz o texto: O que Satanás ficará fazendo durante o milênio? Né? A pergunta. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E essa prisão é uma prisão de circunstância, como eu disse, porque ele não vai ter ninguém para enganar. 1000 anos de aprisionamento. 1000 anos para ele pensar em toda a maldade que ele fez, toda a destruição que ele causou. Nada mais devido, mais justo do que ele passar por esse período de aprisionamento. Não é? Você não acha? Mas aí, observe esses textos. Eu já adiantei alguma coisa, mas o verso 3 do Apocalipse 20 diz assim: Satanás fica preso para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então, logo no verso 3 já dá a entender que a partir de 1000 anos ele será solto, porque ele fica preso
até se completarem os 1000 anos. E ele é solto para enganar as nações. E o verso 5 do capítulo 20 diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. O verso 7 do capítulo 20 diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto. Por que eu estou usando esse jogo de palavras que a Bíblia apresenta? Para mostrar que, durante 1000 anos, ele fica preso, porque não vai estar sozinho, isolado. Termina os 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Você lembra do verso 5, que nós lemos no comecinho? Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Passa 1000 anos, os ímpios ressuscitam, e agora Satanás é solto porque ele começa a enganá-los, tá bom? Vai ter esse grupo de novo para enganar, para seduzir. Dá uma olhadinha, Apocalipse 20, verso 6. O texto aqui diz para nós, né? Feliz aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Olha o capítulo 20, verso 6. A Lúcia lê para nós, Lúcia? Só abre o seu microfone e pode ler, por favor. Bem-aventurado é o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdote de Deus e de Cristo, e se reunirão com ele os 10.000 anos. Isso, com ele os 1000 anos. Então, bem-aventurado quer dizer feliz, abençoado, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando é a primeira ressurreição? Na volta de Cristo. Sobre estes, né, os que ressuscitaram na primeira, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então acontece o seguinte: a Bíblia fala de uma segunda morte. Você conhece alguém que morreu 2 vezes? Não tem, né? Mas haverá uma segunda morte. A primeira morte é essa morte que as pessoas passam agora. Todo mundo morre, e aqueles também que morrerão na volta de Cristo. A segunda morte, nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? É a morte final. Aquela que acontece para a pessoa nunca mais existir. Mas antes de falar dessa segunda morte, o que os salvos vão ficar fazendo durante os 1000 anos? Olha só, o finalzinho do verso 6 que nós lemos diz assim: serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Você já imaginou reinar com Deus durante 1000 anos? Enquanto os ímpios estarão aqui na terra mortos e Satanás preso, os salvos estarão com Cristo no céu e vão reinar, serão como reis durante 1000 anos. Há pessoas que pensam que o céu é um lugar chato, viu? Deixa eu voltar para olhar para vocês. Tem gente que pensa que o céu é o lugar onde as pessoas só ficam tocando harpa. Você já pensou isso, Everton? Tem gente que fica lá, poxa, mas não vai passar o tempo, vai ser um dia chato. Não! O céu é o melhor lugar que pode existir, né? Um lugar de alegria constante, de descobertas diárias. Hoje o ser humano conhece muito pouco do universo. Quando Jesus voltar, nós formos salvos, imagine só, com o corpo transformado, quantas coisas nós vamos descobrir de outros planetas, né? Em todo esse universo, o céu. E a Bíblia diz que nós ficaremos com Deus por 1000 anos, tá? No céu. Agora, Celto, uma sim, pergunta. É, no caso aqui do 1000 anos, aqueles que vão ficar aqueles que não terão quem irá chorar por eles, né? Aí o Satanás ficará aqui também. Aí depois exatamente. desses 1000 anos, ele será solto e aí ressuscitarão quem? Que eu não entendi. Os Os ímpios? ímpios que estavam mortos, exatamente, que ficaram Ah, aqui. Ficaram entendi. os Ah, ímpios os que que fi- morreram na volta de Cristo e que já estavam mortos e não ressuscitaram, os mortos de ah, todas as épocas. entendi. Gostei, Obrigada. gostei da pergunta, Ana. É isso daí. Vocês vão perceber que eu vou voltar ainda nesse tempo para ficar nesse tema para ficar bem claro, mas é exatamente essa a ideia. A Camila levantou a mãozinha.
Isso. Eu teria uma dúvida, porque teve um estudo que a gente fez que Jesus reinaria, ele voltaria, né? E ele reinaria na terra, ou não? Eu acho que eu me Não. confundi. Lembra que ele Foi- não pisa na terra? Ele não pisa na Não pisa. terra. Só Esses que 1000 anos. é no céu. Nós ficamos no céu Ah, com ele. E você ah, vai tá. perceber que vai acontecer algo depois de 1000 anos que eu vou mostrar agora. Em Ah, momento tá. Eu acho que é algum, isso que eu. é isso. A Terra, o planeta, ele não é destruído, só a sua superfície, como nós vimos em Jeremias. E você vai ver que vai acontecer algo mais agora na Ah, tá. sequência do estudo. Tá ótimo, gente. Havendo dúvida, podem ir perguntando. Então, nós já vimos que nós vamos reinar com Cristo. Dá uma olhadinha para Apocalipse 20, verso 4. Os salvos. Então, ó, o período de 1000 anos, ele acontece da volta de Cristo até a ressurreição dos ímpios. Nesse período de 1000 anos, os ímpios ficam mortos na terra e Satanás preso. E nós ficamos no céu com Cristo, certo? O que nós faremos no céu? A Bíblia fala um pouquinho. Capítulo 20, verso 4. Vi também tronos. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha que interessante. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem, você viu que apareceu aqui a besta, a sua imagem. Nós não vamos falar desse assunto. Na série que nós vamos fazer de Daniel e Apocalipse, série profética, aí sim. Aí nós vamos estudar claramente quem é a besta, o que é a imagem da besta, tá bom? Nessa série, então você já se prepare para fazer parte. Mas o que é importante agora para nós é que diz que aqueles que ficaram no céu também têm tronos e foi dada a eles autoridade de julgar. O que quer dizer autoridade de julgar? Já vimos que nós vamos reinar com Cristo, né? Vamos ter todo o céu à nossa disposição para conhecer, mas além disso, vamos julgar. A autoridade de julgar, sabe o que quer dizer isso? Nesse período de 1000 anos, Deus vai dar esse tempo para nós consultarmos os livros, os registros do céu e vermos em cada caso se Deus foi justo ou não, com todos os casos. Isso é um ato de justiça de Deus, dando um período para comprovação. Chamamos de juízo de comprovação. Nós vamos julgar no sentido de confirmar que Deus foi justo com o caso de cada pessoa. Imagine que você chegou no céu e tem uma pessoa que você acha que ela teria que estar lá, né? Aí você pega, puxa, mas como ele não está aqui? Ele era uma pessoa tão boa. E você vai ter a oportunidade de ver os registros no céu, o porquê que aquela pessoa não foi salva. Não é para haver nenhuma dúvida no céu sobre a justiça de Deus, certo? Antigamente eu dava o exemplo assim: imagine que você vai para o céu e o Eliselton não está lá. Agora eu parei de dar esse exemplo, viu? Não, deixar meu nome lá, deixa certinho lá. Então, é o período de comprovação. Olha que interessante. Por isso que é chamado de julgar. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 6. Volta um pouquinho para o seu lado esquerdo. Coríntios está lá perto dos evangelhos. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Isso, abri bem nele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Pode encontrar aí. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Eu vou fazer a leitura, olha só. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha que interessante. Está em harmonia com o que nós acabamos de ler, né? Apocalipse 20, verso 4, de que os salvos reinarão e terão autoridade de julgar. E aqui o apóstolo Paulo está confirmando. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então haverá um tempo, e vai ser nesse período de 1000 anos, que nós vamos poder analisar toda a história da humanidade, o plano da salvação, ver como Deus foi justo com todos os casos, tá bom?
Hoje nós temos uma visão. Imagine quando nós estivermos no céu, nós vamos ter uma visão ampliada das coisas e vamos poder entender tudo, tá? Agora vamos lá, vamos seguir. Agora, o que acontece após os 1000 anos? Agora vem aqui a dúvida da Ana, né? A dúvida da Camila e de todo mundo. E eu guardei exatamente para esse momento, que é o clímax, tá? Então já vimos que 1000 anos é o período da volta de Jesus até a ressurreição. O que acontece dos ímpios, né? O que acontece após os 1000 anos? Dá uma olhadinha em Apocalipse 21, versículo 1 a 3. Vamos lá para Apocalipse de novo. Falei para não fechar, eu fechei aqui. Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 3. Olha só que interessante. João, o profeta, ele olhou, Deus mostrou para ele uma visão, que está aqui no verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra fez o quê? Passaram, e o mar já não existe. Fica só no verso 1, por enquanto. Ele viu um novo céu, uma nova terra. O que ele viu foi esta terra aqui. Só que ele chama de novo céu e nova terra porque ela vai ser toda restaurada, tá bom? Depois do milênio. Agora o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Tá bom até aí? Aqui ele viu uma cidade, chama de Cidade Santa. Você já ouviu falar alguma vez na Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a cidade que Deus está preparando para os salvos. E na verdade ela já está pronta. Não perca o estudo de quinta-feira, que nós vamos ver alguns detalhes dessa cidade e da nova terra. Vai ser na quinta-feira o nosso fechamento. Então, aqui ele diz que ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, está no verso 2, que ela fazia o quê? Ela descia. Observou aí? Descia da onde? Do céu, da parte de Deus. Então ela vai, a Nova Jerusalém está no céu, mas em um determinado momento ela vai descer para a terra. E ela vai ser aqui. Aqui vai ser o trono de Deus, tá bom? Vai descer. Aí diz o verso 3 agora. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que interessante. Então a nova Jerusalém vai descer do céu na terra, e Deus vai habitar aqui na terra. Vamos dar uma olhadinha na sequência, então. O que acontece? Apocalipse capítulo 20, verso 7. O que acontece após os 1000 anos? Então, lembramos, passou 1000 anos. Passou. Os ímpios ressuscitaram. Satanás é solto. Ele olha para a terra, ele vê uma multidão de ímpios que ressuscitaram. Pessoas que não entregaram a vida para Jesus. E ele agora volta a seduzi-los e a enganá-los. Dá uma olhadinha para Apocalipse capítulo 20. Deixa eu só desligar aqui os microfones que eu vou fazer essa leitura. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Está escrito assim: Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem o quê? Os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Preste atenção agora na explicação que eu vou te dizer. Essa expressão Gog e Magog quer dizer a reunião toda essa multidão para a peleja, tá bom? Para a batalha. Não tem outro significado. Satanás, então, ele vê que os ímpios ressuscitaram. Imagine os ímpios de todas as épocas, desde Caim até os dias atuais e até a volta de Cristo. A Bíblia diz que a terra fica cheia, como a areia do mar, de gente. E Satanás agora se sente forte novamente. Ele vê que todo esse exército está à sua disposição. E sabe o que ele vai querer fazer? Lembra que a cidade santa desce do céu? Ele vai querer atacar a cidade santa com esse grande exército.
Será que vai dar certo isso? Dá uma olhadinha para o que vai acontecer agora no no verso 9. Leia só a primeira palavra, marcharam. Marcharam. A palavra marcharam, não leia o restante. Para aí, olha para mim, estou vendo o pessoal, olha para mim, olha para mim. Quando diz a palavra marcharam, essa é uma expressão militar. Quer dizer que eles estarão organizados para atacar a cidade santa. Se você voltasse lá no versículo 3, final do capítulo 20, verso 3, finalzinho do verso 3, diz que quando ele é solto por pouco tempo. Então, em pouco tempo, ele já reúne todo esse. A gente não sabe quanto é esse pouco tempo. Se são dias, meses ou anos, mas é pouco tempo. Ele reúne todo esse povo, ele organiza como um exército e diz assim: vamos tomar a cidade santa, a Nova Jerusalém. O nosso grupo é muito maior. Você acha que qual grupo é maior, dos salvos ou dos perdidos? O grupo maior, a Bíblia é muito clara. Infelizmente, é o grupo dos perdidos. A Bíblia chama que o caminho dos salvos de um caminho estreito e que poucos querem andar por ele. Mas o caminho dos ímpios, da perdição, ele é largo, né? E muita gente vai por ele. Infelizmente, a maioria é formada por perdidos. Embora Jesus tenha feito tudo para salvar, embora o evangelho seja pregado, o Espírito Santo esteja na terra tocando no coração. Nós lemos no estudo anterior sobre a semente, né, que é lançada no coração e as pessoas endurecem o coração. Infelizmente, a maioria não aceita, tá? Mas eu quero acreditar que todo o nosso grupo aqui tem o coraçãozinho de terra fértil e vai frutificar, né? Amém, né, Camila? Camila levantou até a mão, né? Amém? Tá bom? Não estaremos nesse grupo aqui grande, liderados por Satanás. Então, Satanás lidera esse grupo. O verso 9, vamos ler agora o que acontece. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Preste atenção. Estamos olhando para os últimos dias da história do pecado. Aqui, a menor mancha de pecado será completamente destruída. Satanás pega todos os ímpios, ele e seus anjos, e sitia a cidade santa, a Nova Jerusalém. Sitiar quer dizer ficar em volta, preparados para invadir. Mas em um determinado momento, a Bíblia diz que desce fogo do céu e os consome. E agora o fogo vai destruir tudo que tem na superfície da terra e só é protegido aquele grupo que está dentro da cidade santa, tá? Olha o verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa expressão que serão atormentados de dia e de noite não quer dizer que serão queimados ali para sempre, tá? É uma expressão que a Bíblia utiliza em vários lugares. Não quer dizer que ficarão queimando para sempre, quer dizer que serão queimados para sempre, tá? Queimar para nunca mais existir. Imagine uma folha de papel que eu pego e coloco fogo nela e falo assim, foi queimado para sempre. Quer dizer que foi destruído para sempre, não volta mais, tá? Essa é a ideia do texto. Mas vamos lá. Eliseu, posso fazer uma pergunta? Pode, Camilo. Aqui no caso, não sei se você já ouviu falar que nessa e depois do dilúvio a terra acabaria, entre aspas, em fogo. Então seria esse acontecimento. É Mas esse, depois da salvação, é esse tá. acontecimento. Isso aqui é Muita narrado gente confunde. em vários livros da Bíblia. O livro de Isaías fala disso. Os profetas, nós chamamos profetas menores, né? A, a, Ageu, Malaquias falam desse dia, tá? Que a terra vai ser toda purificada, destruída. O fogo ele destrói, mas ele também purifica. Então, vamos dar uma olhadinha agora em Apocalipse, mesmo capítulo 20 aí, os versos 14 e seguintes. Capítulo 20, verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Por que que diz que a morte e o inferno, né? Porque essas coisas nunca mais voltarão a existir, elas são destruídas. A morte não vai existir mais, você vai ver daqui a pouco. Olha o verso 15, o finalzinho do verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte.
o lago de fogo. Olha que interessante. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A terra toda fica como se fosse um lago. Imagine a terra vermelha, cheia de fogo. Toda a lava que existe embaixo da terra, ela vai para a superfície e vira toda a terra toda pegando fogo, um lago de fogo. E todos que morrem nesse lago de fogo, a Bíblia chama de essa é a segunda morte. Porque a segunda morte é uma morte que para nunca mais existir, a morte eterna. Um dia triste, não é? Mas é um dia em que o mal cessará. A partir desse dia, toda mancha de pecado e maldade será completamente destruída. Olha só a sequência. Quem está assustado aí? A terra, o mesmo fogo, como eu disse, que destrói a, a terra, também a purifica. Dá uma olhadinha em 2 Pedro, nós estamos em Apocalipse. Volta um pouquinho só que já vai chegar em Pedro. Volta para o lado esquerdo, tá? Vai passar Judas, 1ª e 2ª, 3ª João, e já chega em Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 ao 13. A Camila pode ler para nós, Camila? 2 Pedro, Posso? capítulo 3, versos 10 até o 13. Pode Pode ler? ler? Pode. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perceber todas essas coisas, que pessoas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Muito obrigado, Camila. O versículo 10 fala que os céus passarão em estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Abrasados quer dizer com fogo, né? Tudo pega fogo, você sabia? Tudo que está na superfície da terra será destruído, tá? Mas esse mesmo fogo que destrói, ele purifica. O verso 10 termina dizendo: Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e será então estabelecido o reino de Deus, né? Toda a maldade que por milênios existiu nessa terra, Satanás fazendo toda a maldade que ele fez, e também as pessoas que praticaram a maldade, tudo isso vai ser uma história passada. Não mais vai existir. Deixa eu ver com vocês aqui alguns detalhezinhos e recapitular, que nós já vamos concluir. Muito bem. Quem já tinha feito esse estudo antes? Ninguém? Estão assustados? Então vamos lá. Jesus volta. Recapitulando, tá? Jesus voltou. Quem vai para o céu? Os salvos. O que acontece com aquelas pessoas justas que estavam mortas no dia da volta de Cristo? Ressuscitam e vão com ele. O que acontece com os ímpios que estão vivos na volta de Cristo? Morrem. E o que acontece com os ímpios que já estavam mortos? Permanecem mortos. Durante 1000 anos, Satanás ele fica preso, não é? Porque ele não vai ter ninguém para seduzir e enganar na terra. Tá? Como é que a terra fica? A terra fica como um abismo, sem forma e vazia, tudo destruído na superfície da terra. Pelo período de 1000 anos, então a terra fica desse jeito. E nesse período de 1000 anos, o que os salvos ficam fazendo? Os salvos estarão no céu, reinando com Deus, com Cristo, conhecendo tudo que tem para conhecer, que nós não fazemos nem ideia. Né? O apóstolo Paulo diz que
que Deus preparou para nós nunca subiu nem no pensamento humano, né? A gente não consegue, os olhos nunca viram e a mente nunca conseguiu imaginar o que Deus tem preparado. E nós ficaremos 1000 anos no céu. E também iremos julgar, tá? Vamos ver como que um filme de toda a história, né? Todos os registros de tudo que aconteceu, e vamos ver que Deus foi justo com cada caso. Mas aí termina o período de 1000 anos. E o que acontece? A Bíblia diz que Satanás é solto. Nesse período de 1000 anos, os ímpios, então, ressuscitam. Satanás seduz este grupo para o lado dele, que é um grupo pequeno? Não, como a areia do mar. E os salvos, o que acontece? Descem com a cidade santa, tá? Tá, Apocalipse 21. E os ímpios, então, tentam atacar a cidade santa e são destruídos. E esse fogo que destrói a terra vai recomeçar na terra. Bom, vai ser criado um novo céu e uma nova terra, e que nós vamos estudar na próxima quinta-feira. Você vai ver como vai ser o novo céu e a nova terra. Se você achou bonito os estudos até agora, não perca o estudo de quinta-feira, que ele vem e vai falar para nós como vai ser depois, quando o pecado não mais existir, tá bom? E só para você já ficar com um gostinho, quero terminar com Apocalipse capítulo 21. Vai lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versos do 4 até o 7. Apocalipse 21, versos 4 até o 7. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro vamos ler desde o versículo 3, nós já lemos ele, mas eu quero ler de novo, eu acho muito bonito. O verso 3 do capítulo 21 diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Você já parou para imaginar? Deus vai morar com a gente aqui na nova terra. O próprio Deus. Esse planeta, que hoje é um planetinha pequeno, cheio de problema, será o centro do universo. Não porque nós estaremos aqui, mas porque o próprio Criador estará aqui. A Bíblia diz que ele habitará conosco. E continua: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha agora o verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha, eu vou destacar o que esse verso diz. Ele fala que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Quando ele fala que vai enxugar toda lágrima, quer dizer que não haverá mais motivos para choro, não haverá depressão, não haverá tristeza, não haverá dor. A Bíblia diz que já não haverá morte, não haverá luto, porque tudo isso é passado. Que coisa linda, né? O verso 5 diz assim: E aquele que está sentado no trono é Deus. Ele diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu irmão, você que está assistindo, está ouvindo aí, né? Você acredita nisso? Aqui, quem disse não é o João quem escreveu. Ele que ouviu Deus falando. Eu farei novas todas as coisas. E ele acrescentou: Escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, elas vão se cumprir. Verso 6 agora. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Você sabe o que quer dizer aquele que tem sede? Eu estou com um pouquinho de sede agora de água, né? Falando há 1 hora, dá um pouquinho de sede. Mas não é esta sede que a Bíblia está dizendo. A sede aqui é aquele que tem sede de Deus, sede da presença de Deus, sede de justiça, tá bom? Este beberá da água da fonte da vida. É aquele que não está satisfeito as coisas e o reino dessa terra. Esse que tem sede de uma nova vida, Deus vai saciar com a água da fonte da vida. Olha o verso 7 para terminar. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será
E ele me será o quê? Filho, verso 7. A Bíblia chama de vencedor os salvos, tá bom? E Deus diz: eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você quer ser filho de Deus? Todos nós somos criaturas de Deus, todos fomos criados, mas a Bíblia chama de filhos aqueles que se convertem, tá bom? Olha só essa imagem, nós vamos vê-la de novo no próximo estudo. Uma imaginação, né, da nova terra, o que nós vamos poder viver em breve, quando Jesus voltar. Que Deus abençoe você. Que você também tenha esse desejo, tenha sede do Evangelho, sede do conhecimento, sede da presença de Deus, sede de buscar Deus todos os dias. Sabe, vocês estão assim de parabéns, viu? Por ficarem a tirarem uma hora todos os dias não, 2 vezes na semana, para ouvir a palavra de Deus. Uma vez eu ouvi um pregador falando, né, dizendo que algumas pessoas não conseguem ficar 5 minutinhos, 10 minutos lendo a Bíblia. Como ficarão a eternidade com Deus se não conseguem ficar 5 minutos aqui, né? Então, se vocês estão aqui assistindo, interessados, é porque vocês têm sede de Deus. Isso é muito bom, isso é muito bonito. Eu também tenho. Que Deus abençoe você, tá bom? Nos encontramos na próxima quinta-feira. Deixa eu fazer um apelo. Você quer estar no grupo dos salvos? Sim? Levanta sua mãozinha. Amém. Que Deus abençoe você. Gente, alguma dúvida desse estudo? Ana, pode perguntar. A Ana e a Oi, Camila. Gisele. A Ana, depois a Camila. É, nós saberemos que nós seremos nós lá no céu? Sim, sim, saberemos Sim. 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 Há pessoas que pensam assim, mas Deus vai limpar a nossa memória e vai ser. Não. Ele vai tirar tudo o que você tem de trauma, tudo o que você tem de imagem antiga que te traz tristeza. Isso sim, você não vai se lembrar dessas coisas. Mas você vai lembrar da sua história, da história de Cristo que nos salvou. Tanto que, esse é assunto para outro estudo, mas nós teremos um nome que lembra o nosso caráter. Deus vai dar um novo nome. Quem já leu esse verso na Bíblia? Nós teremos um novo nome. Nunca viu? Nunca viu esse versinho na Bíblia? Teremos um novo nome? Está no livro do Apocalipse. Deixa eu achar ele aqui, ó. Quer ver? Um novo nome, Apocalipse. Eu já acho para você. Apocalipse 2, verso 17. Vamos dar uma olhadinha? Já que a Ana. Apocalipse 2, verso 17. Vamos ver se é esse daqui certinho, né? É esse mesmo. Capítulo 2, verso 17. Então, escute só. Apocalipse 2, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, olha a mesma expressão usada lá em Apocalipse 21, né, que nós acabamos de ler. O vencedor. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sabe o que quer dizer esse novo nome? Aqui fala que nós vamos ter uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca quer dizer absolvido. No passado, quem ia a julgamento e era absolvido ganhava uma pedrinha branca. Então, isso daqui quer dizer que nós estamos perdoados de tudo. Tá? Então, pedrinha branca e um novo nome. Só que o texto diz que só aquele que recebe conhece esse nome. Isso mostra, está embutido nesse texto, que esse nome faz parte do nosso caráter e que nós vamos ficar plenamente satisfeitos com ele. Não sei se você gosta do seu nome. Eu acho que o Marciano gosta do nome dele. Ele diz que não. Meu nome é diferente, mas eu gosto do meu nome, tá? Mas eu tenho certeza que o nome que Deus vai escolher vai ser muito melhor. E está implícito no texto, como eu disse, que nós vamos gostar, nós vamos ficar felizes. Dizer, olha, de fato, esse é um nome que eu me identifico. Isso mostra, Ana, que nós vamos lembrar da nossa história, saber quem nós somos, né? Quem sabe você vai estar lá no céu, vai me ver e falar, olha, Eliselton, você pregou o evangelho para mim, você me deu estudo, que legal, né? Eu tenho Olha, certeza que eu vou estar. amém, amém. A Camila ia fazer uma pergunta. Vai lá, Camila.
Sim, eu ia te perguntar o porquê que você acredita que nós somos a última geração. Certo. Eu acredito que nós somos a última geração por causa das profecias que estão se cumprindo, tá? Nós estudamos algumas quando nós vimos os sinais da volta de Cristo. Lembra? Guerras, rumores de guerras, epidemias, tudo que é descrito, terremotos que vêm aumentando cada dia mais. Até o Brasil de vez em quando está chacoalhando. Tudo está mostrando. E existem algumas profecias específicas também. Estas que eu citei agora são as chamadas gerais. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos. São profecias também que são gerais, que vão aumentando até o dia da volta de Cristo. Mas existem algumas específicas que estão se cumprindo e que nós vamos estudar no estudo de Daniel e Apocalipse. Não, Perfeito. assim, é certeza que nós seremos a última geração? Não é. Mas que o cenário está ficando pronto, preparado, o cenário está ficando muito preparado. Tá bom? Essa morte do Papa aí tem alguma coisa a ver? Olha, é mais um engate na engrenagem toda. Tá bom? A gente não pode dizer que esse vai ser o último papo ou coisa parecida. Até falei com o Everton outra vez sobre isso que ele me perguntou. Lembra, Everton? Do oitavo rei, o oitavo papa, mas você vai ver na nossa série que ele faz parte da engrenagem, sim. O Ah, eu quero Everton, participar. Liselto, para comentar, sim. né, Liselto? Olha, o O, Antônio, o Everton, só para eu falar do Antônio, que falou uma coisa muito importante, a estátua de Daniel, capítulo 2 nos mostra que estamos no final, né? Aquele estudo que nós fizemos. Pode falar, Everton. Resumindo, tipo assim, o que eu entendi, será que a Terra aqui vai ser o verdadeiro inferno, então? Sim, Porque os arrebatados vai estar com Deus, isso, os ímpios vão ser mortos, o isso, diabo vai ser resgatado depois de 1000 anos, isso, os ímpios também. Então, o isso. verdadeiro inferno vai ser aqui. Isso, quando você considera o inferno como lago de fogo, tá? É exatamente esse momento. O inferno, nós podemos entender, a Bíblia, na maior parte das vezes, ela apresenta o inferno como a sepultura, tá bom? É onde as pessoas ficam mortas. Mas quando Sim, você compara com o lago de fogo, aí sim, esse é o último momento de destruição. que é a segunda morte, né? Exatamente, essa segunda morte, que quem passar por ela desaparece da história. É a morte eterna, tá bom? Dos ímpios que vão ser ressuscitados lá nesse milênio, não existe mais possibilidade de ser salvo. Não Não, existe mais possibilidade. É não uma entendeu. É só agora acontece o chamado juízo executivo. É o juízo de execução, tá bom? Hoje, Entendeu. antes de Jesus voltar, está acontecendo um juízo que está sendo decidido o caso de cada um. Quando Jesus volta, já está decidido quem é o Sim, salvo, quem é o perdido. Depois, durante o milênio, é o juízo que nós chamamos de comprovação. Só vamos comprovar os atos de Deus. E o final, que é esse de destruição, é o juízo executivo. Muito vai se bem, cumprir aquilo que estava na Bíblia, né? exatamente. Sim, entendeu. Valeu, gente. Vamos fazer a oração? Feche os seus olhos, vamos nos despedir de mais esse estudo. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse estudo, porque abrimos a tua palavra e a tua palavra, ela brilhou diante dos nossos olhos. Conseguimos enxergar, Senhor, o futuro. E o nosso desejo, bom Pai, do fundo do nosso coração, é estarmos no grupo dos salvos. Nós queremos amar o Senhor Jesus, respeitar a tua palavra e que quando ele voltar possamos erguer os olhos para o céu e receber o nosso Senhor com alegria e estar com ele para sempre. Abençoa, bom Pai, cada pessoa que fez esse estudo, os que vão assistir a gravação também, que todos nós possamos ter a bênção do Senhor na nossa vida diária. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.